Notei-as pela primeira vez em Chicago, meias janelas projetando-se das calçadas, painéis de vidro ao nível dos tornozelos, olhando para baixo em direção às salas que não deveriam existir. Apartamentos de subsolo, disseram-me. Antigas entradas de carvão. Acesso de serviços para uma cidade construída em camadas. Explicações razoáveis, explicações confortáveis. Mas então vi-as em Seattle, em Boston, na Filadélfia e em São Francisco e em Denver. Sempre o mesmo design, sempre a mesma profundidade, sempre com os mesmos floreios arquitetônicos, topos arqueados, trabalho decorativo em ferro, alvenaria que combinava com os edifícios acima delas, não as adições rudimentares que se esperaria de escavação posterior. E foi então que as explicações confortáveis começaram a aparecer menos como respostas, e mais como roteiros ensaiados. Quanto mais fundo olhei, mais o padrão se revelou. Estes não eram subsolos, eram andares térreos, primeiros andares, entradas principais enterradas sob metros, às vezes metros de terra e asfalto, e o sedimento acumulado de uma história que não devemos questionar. Aqui está o que encontrei. Em Edimburgo, a famosa cidade subterrânea não é subterrânea. É o nível original da rua, enterrado quando construíram a Ponte Sul nos anos 1780. Caminhe por Mary King's Close e você está caminhando através de portas, passando janelas, entrando em salas que um dia viram a luz do dia. Os guias turísticos chamam isso de elevar o nível da rua. Dizem casualmente como se cidades rotineiramente se enterrassem. Em Roma, a Basílica de São Clemente fica sobre duas igrejas anteriores, cada uma construída diretamente sobre a última. Desça pelas camadas e você encontra frescos, altares, espaços arquitetônicos completamente intactos, tudo enterrado. A explicação oficial? Técnicas de construção da época. Mas você está olhando para enterro deliberado, não construção. Sala após sala, seladas e preenchidas. Em Savannah, Geórgia, todo o distrito histórico fica sobre si mesmo. Factors Walk, o antigo bairro comercial, desce vários andares abaixo da rua moderna. Não acumulação gradual, enterro limpo, janelas olhando para fora do que agora é subterrâneo, ainda emolduradas, ainda envidraçadas, ainda arquitetonicamente completas. Uma vez que você vê, não consegue deixar de ver, o padrão se estende por continentes. Em Istambul, a cisterna basílica fica sob a cidade, suas colunas e arcos, sugerindo uma estrutura muito mais grandiosa do que mero armazenamento de água. Em Londres, bairros inteiros existem abaixo do nível da rua. Em São Petersburgo, andares térreos se tornaram subsolos. Em Paris, em Praga, em Budapeste e Viena e Madrid. Todas cidades antigas. Todas a mesma profundidade. Todas com a mesma precisão impossível. Se você está achando isso difícil de acreditar, não está sozinho. Mas antes de fechar a página, considere apertar aquele botão de inscrição, porque o que vem a seguir fica ainda mais estranho. Aqui é onde a explicação oficial desmorona. Dizem-nos que esses níveis enterrados se acumularam gradualmente. Séculos de detritos, construção, matéria orgânica, lentamente elevando os níveis das ruas. Evolução urbana natural, dizem. Acontece em todo lugar. Mas não acontece em todo lugar? Caminhe por uma vila medieval na Inglaterra que nunca se industrializou, nunca se modernizou, e você encontrará o andar térreo original ainda no nível do solo. Sem enterro, sem acumulação. Esses lugares são tão antigos, às vezes mais antigos, mas não afundaram. Então, por que cidades importantes, em diferentes continentes, climas diferentes, condições geológicas diferentes, todas se enterraram na mesma profundidade, no mesmo período, usando a mesma linguagem arquitetônica? A profundidade em si é suspeita. Não centímetros, não assentamento gradual. Estamos falando de 3, 4, às vezes 5 metros de cobertura, suficiente para enterrar andares inteiros, suficiente para transformar entradas principais ornamentadas em janelas de subsolo, e aconteceu rapidamente, não ao longo de séculos, mas dentro de décadas. As evidências sugerem algo muito maior. Aqui preciso introduzir um termo que deixará alguns de vocês desconfortáveis. Inundação de lama. Não uma inundação de água, não sedimentação gradual, mas uma deposição rápida e catastrófica de lama e sedimento que varreu múltiplos continentes nos anos 1800,
enterrando os andares térreos de cidades existentes e forçando populações a reconstruir sobre a destruição. Pesquisadores da Tartária, e sim, vou por esse caminho, apontam para esse evento como o Grande Apagamento, um reset. Um momento em que o mundo antigo foi literalmente enterrado e uma nova narrativa foi escrita por cima. E antes de descartar isso como teoria conspiratória marginal, pergunte-se: por que temos tão pouca documentação dessa suposta acumulação gradual? Por que não há períodos de transição em fotografias? Por que cada fotografia antiga de cidade de meados dos anos 1800 em diante mostra ruas já em seu nível elevado, sem evidência do processo de elevação? Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Onde estão as imagens de cidades sendo enterradas? Busquei em arquivos, registros municipais, sociedades históricas, coleções universitárias. O que encontrei, ou melhor, o que não encontrei, foi perturbador. Fotografias de cidades europeias e americanas começam a aparecer em números significativos por volta de 1850 a 1870. Nessa época, as janelas enterradas já estão lá, as ruas já estão elevadas, os níveis subterrâneos já estão subterrâneos, mas quase não temos evidência fotográfica da transição, nenhuma imagem de trabalhadores preenchendo andares térreos, nenhuma documentação de projetos massivos de movimentação de terra que teriam sido necessários para enterrar quarteirões inteiros, nenhum relato contemporâneo descrevendo a logística de tal empreitada. O silêncio era ensurdecedor. E aqui está a parte mais estranha. As cidades que supostamente estavam elevando suas ruas também experimentavam crescimento sem precedentes, industrialização e documentação arquitetônica. Engenheiros fotografavam pontes, ferrovias, novos projetos de construção. Artistas capturavam cenas de rua, mercados, vida cotidiana, mas ninguém fotografou o enterro de bairros inteiros. Ninguém pensou em documentar o que teria sido um dos maiores projetos de obras públicas da história urbana. Agora chegamos ao império que não deveria existir. A Tartária aparece em mapas até os anos 1800, não como mito, não como lenda, mas como um vasto território abrangendo grande parte do norte da Ásia. Alguns mapas a rotulam explicitamente: Tartária, Grande Tartária, Tartária Independente. Outros a subdividem: Tartária Chinesa, Tartária Moscovita. Então, de repente, desaparece. Não conquistada, não absorvida. Simplesmente removida dos mapas, dos livros de história, da memória coletiva. A explicação padrão é confusão cartográfica, convenções de nomenclatura desatualizadas, o esclarecimento gradual da geografia da Ásia Central à medida que o conhecimento ocidental melhorava. Mas e se essas cidades, com suas janelas enterradas, sua arquitetura impossível, sua linguagem de design uniforme, fossem parte de algo maior? E se fossem nós numa rede que nos ensinaram a esquecer? Antes de ir mais longe, quero ouvir de você. Você notou essas janelas subterrâneas em sua cidade? Deixe um comentário abaixo. Conte-me o que viu, porque esse padrão é maior do que qualquer pesquisador sozinho pode documentar. Deixe-me descrever o que estou vendo nesses níveis enterrados: cornijas ornamentadas, lintéis de granito, pedras angulares precisamente cortadas, suportes decorativos e trabalho em ferro. Não construção utilitária, não trabalho rústico de subsolo, mas arquitetura acabada destinada a ser vista, admirada, vivenciada ao nível da rua. Em Montreal, a cidade subterrânea revela paredes com alvenaria detalhada, tetos arqueados, artesanato que rivaliza com as estruturas acima dela. Em Seattle, o tour subterrâneo da Pioneer Square leva você através de vitrines, completas com suas janelas de exibição originais, todas enterradas quando a cidade rebaixou nos anos 1890. Estas não foram projetadas para estar subterrâneas, e não foram construídas subterrâneas e depois enterradas. A sequência de construção não sustenta isso. Os edifícios acima compartilham fundações com as estruturas abaixo. São contínuos, integrados, o que significa que os níveis inferiores foram finalizados, ocupados, habitados, e então deliberadamente preenchidos. Por quê? Não danos causados pela água, não erosão lenta, não décadas de acúmulo gradual, mas metros de lama depositados rapidamente o suficiente para que as cidades simplesmente construíssem por cima, em vez de escavar. É isso que a evidência física sugere. Aqui está o que me mantém acordado à noite.
Como cidades em diferentes continentes, governadas por poderes diferentes, falando línguas diferentes, tomaram a mesma decisão aproximadamente ao mesmo tempo? Edimburgo eleva suas ruas no final dos anos 1700. Cidades americanas fazem o mesmo em meados e final dos anos 1800. Cidades europeias seguem padrões similares, todas usando técnicas similares, todas enterrando estilos arquitetônicos similares, todas nas mesmas profundidades. Isso não foi gradual, não foi desenvolvimento independente. As histórias oficiais tratam cada cidade como um caso isolado. Decisões locais, condições locais, soluções locais. Mas quando você as mapeia globalmente, o padrão se torna impossível de ignorar. Estavam respondendo ao mesmo evento, seguindo instruções que não compreendiam totalmente, cobrindo evidências de algo que foram instruídos a apagar. Li atas de conselhos municipais, relatórios de engenharia, relatos de jornais contemporâneos sobre projetos de elevação de ruas. O que me impressiona não é o que dizem, é o que não dizem. Nenhuma menção de onde veio o material de aterro, nenhuma discussão sobre a logística sem precedentes, nenhum protesto público sobre enterrar negócios inteiros, vidas inteiras, nenhum debate sobre soluções alternativas. Apenas aceitação. Como se a decisão já tivesse sido tomada em outro lugar por outra pessoa e as autoridades locais estivessem simplesmente executando um plano predeterminado. No caso de Seattle, o grande incêndio de 1889 forneceu cobertura conveniente. Estamos reconstruindo de qualquer forma, podemos elevar as ruas. Mas o incêndio não explicou por que o novo nível da rua foi construído precisamente onde foi. Por que aquela altura específica? Por que preencher o nível antigo em vez de simplesmente construir de novo? O mesmo padrão aparece em outras cidades que sofreram desastres convenientes logo antes de grandes projetos de renivelamento. Incêndio, inundação, terremoto, cada um fornecendo justificativa para enterro e reconstrução. Timing conveniente, perturbadoramente conveniente. E então, há a pergunta que ninguém quer fazer. Como eles construíram essas estruturas em primeiro lugar? Os níveis enterrados mostram técnicas de construção que parecem quase avançadas demais para sua suposta era. Alvenaria de precisão, arcos perfeitos, corte e colocação de pedra que empreiteiros modernos admitem que teriam dificuldade em replicar sem design assistido por computador. Olhe para o trabalho em granito nesses espaços subterrâneos. Peças únicas, 10 toneladas ou mais, cortadas e ajustadas com tolerâncias medidas em milímetros, transportadas de pedreiras a centenas de quilômetros, levantadas e colocadas sem guindastes ou hidráulica modernos. A história oficial diz que usaram rampas, polias e trabalho humano. Mas onde estão as tentativas falhadas, a curva de aprendizado, a progressão de rudimentar a refinado? Em vez disso, encontramos maestria arquitetônica totalmente realizada, aparecendo subitamente no registro histórico, como se o conhecimento tivesse chegado completo e pronto para usar. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Estavam construindo segundo o conhecimento herdado? Seguindo modelos de uma civilização anterior? O que mais me assombra é a velocidade do esquecimento. Estas não eram ruínas descobertas por arqueólogos séculos depois. Eram cidades funcionais, espaços ocupados, paisagens familiares, enterradas na memória viva. E ainda assim, dentro de uma ou duas gerações, tornaram-se mistérios. Tours subterrâneos, curiosidades históricas. O propósito original esquecido, os habitantes originais apagados, o significado original perdido. Como uma civilização inteira esquece seu próprio andar térreo? Não lentamente, não gradualmente, mas abruptamente, como se uma decisão coletiva tivesse sido tomada para parar de falar sobre o que veio antes, para aceitar a nova narrativa, para enterrar as perguntas junto com a arquitetura. Não estou dizendo o que acreditar, estou pedindo que olhe, caminhe pelo bairro antigo da sua cidade, encontre as janelas ao nível dos tornozelos, as portas que se abrem para a terra, os floreios arquitetônicos destinados a serem vistos da rua, agora enterrados abaixo dela. Pergunte-se, por quê? Não porque são bonitas, não porque foram construídas, mas porque foram enterradas. Porque o enterro foi tão uniforme? Porque aconteceu tão rapidamente? Porque foi tão completamente normalizado? Quanto mais fundo fui, menos as explicações oficiais satisfizeram.
Acumulação gradual não explica precisão. Renovação urbana não explica coordenação global. Decisões locais não explicam padrões idênticos entre continentes. E se essas janelas subterrâneas não forem evidência de cidades afundando lentamente, mas de um mundo deliberadamente coberto? E se a inundação de lama, seja desastre natural ou outra coisa, forçou um reset? E se a civilização que construiu essas estruturas, essa Tartária que aparece e desaparece dos mapas, foi apagada não apenas da paisagem, mas da memória? Não sei o que era a Tartária. Não sei se era um império, uma rede, uma herança cultural compartilhada, ou algo completamente diferente. Mas sei que cidades não se enterram sem razão. Sei que conhecimento arquitetônico não aparece totalmente formado sem precedente. Sei que padrões globais sugerem eventos globais, não anomalias locais. E sei que o silêncio em torno dessas questões é em si suspeito. Quem se beneficia do esquecimento? Quem decidiu qual história preservar e qual enterrar? E por que aceitamos tão rapidamente explicações que não explicam de fato? As janelas subterrâneas ainda estão lá. A arquitetura enterrada permanece. A evidência não foi a lugar nenhum, foi apenas encoberta, como todo o resto. O que você acha que aconteceu? Foi acumulação natural, enterro deliberado ou evidência de algo que nos ensinaram a ignorar? A sessão de comentários é sua, o mistério permanece. As janelas permanecem, as perguntas permanecem, e sob nossos pés um mundo inteiro espera para ser lembrado.